Vamos dando boa noite a todos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje 4 de fevereiro de 2022, para estudarmos esta obra de Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar. Psicografia, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E nós estamos estudando o capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Já estamos encerrando esse capítulo. Então vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, que nos abençoe, nos fortaleça, nos auxilie a conseguir captarmos essas orientações do plano maior, para que a cada dia que passa nós tenhamos mais capacidades, estejamos mais preparados de atender o convite do Senhor. Porque esse convite está sendo feito agora para cada um de nós. Que todos possamos aceitar esse convite do Mestre. Obrigado, Senhor. Seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, vamos lá iniciar a nossa leitura do livro Nosso Lar. Nós já estamos aqui quase no final, né? Então, eu vou começar aqui a ler o parágrafo, onde nós vamos iniciar o nosso estudo hoje. Diz assim: como vê, meu amigo, objetou Lísias, contente, ainda que é possível relembrar o Evangelho do Cristo, nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, tiniu, quer dizer, soou a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro Lísias, para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço do Ministério do Esclarecimento. Então, todos eles trabalhavam no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Decorrido momentos, a senhora Laura, mãe de Lísias, falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Então, eles ali estavam, haviam trabalhado, mas agora, naquele momento, era hora de descansar. Era hora também do lazer. Então, não é só trabalhar, Também eles também têm esse momento do lazer, da distração, de também buscar coisas bonitas, porque tudo isso faz bem, Faz bem ao homem, a busca das coisas bonitas, das coisas boas, da música, da arte, todo tipo de arte. Nós também precisamos desse tipo de coisa. Então, para a gente falar sobre isso, eu vou abrir aqui o nosso ecrã, partilhar o nosso ecrã, para que a gente possa analisar certas coisas. Vamos lá. Então, está aqui, Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, capítulo 18, Amor, Alimento das Almas, aula número 8. É a 8ª aula desse capítulo. Olha como esse capítulo rendeu 8 aulas, Então, vamos lá. Lá nós vamos falar de laços afetivos. Na semana passada, se eu não me engano, nós falamos das metades eternas, alma gêmea, aquela coisa toda. Hoje nós vamos falar desses laços afetivos. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Isso. Peraí, eu pulei, eu vou ter que voltar. Peraí, um instantinho que eu pulei aqui. Laços afetivos. A que tipo de programa afetivo a senhora Laura se refere? Olha o que ela diz aqui. Ela diz assim, decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje, utilizaram o dia com proveito, não estraguem o programa afetivo por nossa causa.
que programa afetivo a senhora Laura, mãe do Lísias, está se referindo? Vamos ver aqui. Entende-se que, após a realização das tarefas sob suas responsabilidades, Lísias e os companheiros Tássio e Polidório iriam agora recompor suas forças no lazer oferecido pela colônia no campo da música. Então, eles trabalharam, despenderam energias e agora eles irão buscar restaurar essas energias no campo da música, na companhia de almas afins, não almas gêmeas, mas aquelas almas que nos são simpáticas, através da troca de elementos sutis de comunhão. Por exemplo, às vezes a gente vai para a casa espírita, ou mesmo nós nos reunimos com os amigos, de repente na casa de um amigo, ou buscando um teatro, um passeio no campo, um passeio na praça, na praia, com amigos que nós temos afinidades. Sabe, quando nós consideramos, esse é meu irmão, meu companheiro, meu amigo. Quando nós nos reunimos com esses companheiros que nós amamos, né? Esses companheiros que têm os mesmos desejos, os mesmos objetivos que nós, isso é um programa afetivo. Vamos nos reunir na casa de um amigo para fazer um almoço, vamos conversar, rir, brincar. Ou então vamos todos sair juntos, vamos no parque, numa praça, vamos ao cinema, vamos ao teatro, vamos participar de um encontro, um seminário da Casa Espírita. Aí tem os intervalos, né? Para o almoço, para o lanche, onde a gente se encontra, troca. Isso é um programa afetivo, porque nós estamos ali na companhia de almas afins, né? Que comungam dos mesmos ideais. E nesse momento nós estamos trocando elementos sutis de comunhão. Que elementos são esses? Energia. Nós estamos trocando. Quem estiver meio debilitado, vai o quê? Repor suas energias nessa troca. E como é bom, às vezes, né, a gente está meio para baixo, aí a gente vai para um programa desse, como é bom, né, quando a gente volta para casa, ou se o companheiro vai nos visitar, depois, como a gente se sente refeito, fortalecido? É porque houve uma troca de energias, tá? Que nos ajudou a nos reerguermos. A comunhão entre as almas se gradua segundo a categoria que ocupam, desde os afetos particulares ao amor à humanidade dos espíritos superiores. Então, a comunhão entre as almas, ela vai se graduando de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, normalmente, quando nós já estudamos isso, as almas se reúnem pela afinidade, pela sintonia. Então, aqueles grupos, eles normalmente estão no mesmo grau. E assim vai se graduando, né? Essa comunhão de almas, desde os afetos particulares, né? Porque nós começamos assim, tendo aqueles grupos particulares, família, do trabalho, da casa espírita, né? Então, vamos formando esses grupos, até que, conforme nós vamos evoluindo, essa comunhão deixa de ficar restrita a um grupo para envolver toda a humanidade, né? É esse tipo de comunhão que tem os espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles amam
toda a humanidade. Eles não têm grupinhos. Nós ainda temos. Eu sou muito amiga do pessoal lá da Casa Espírita. Eu sou muito amiga do pessoal do meu trabalho. Eu sou muito amiga do pessoal da minha família. Mas tem um grupinho ali que eu não me dou. Né? Então, às vezes, até dentro da Casa Espírita, aí eu tenho o meu grupinho. Pessoal ali que trabalha comigo, e nossa, nós somos irmãos. Mas o pessoal lá daquele outro trabalho, e eu não tenho muita intimidade com eles, não. Então, a gente, no nosso grau evolutivo, nós temos esses grupos assim. Nós não conseguimos ter esse afeto, essa comunhão com todos. Já os espíritos superiores têm. Não ficam presos em grupinhos, né? Aqui nós temos o Livro dos Espíritos. Vamos analisar algumas questões do Livro dos Espíritos que tratam dessas coisas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quantas pessoas nós temos aqui. Somos 6, não é isso? O Alberto, Ana Constantino. Eu queria que quem estivesse presente falasse o nome aí rapidinho, para eu poder colocar aqui para... Alberto... Alberto... Menezes, quem mais? Ana. Márcia, quem mais? Ana Constantino, já botei. Inês. Né? Então, Inês. Alberto, Ana Constantino, Menezes, Márcia e Inês. Porque eu vou pedir para cada... Denise também. A Denise chegou, né? Estou junto com o Menezes, já desde cedo. Você precisa... E Deina também, Rose. Deina também. Olha, vocês vão precisar ver o tamanho do meu grão de milho, hein? Milho que vocês vão ajoelhar, hein? É grande. É 1 milhão. Eu vou começar aqui com o Alberto. Alberto, lê a questão 291, lê devagarzinho, pergunta e resposta. Vamos lá. Depois faz o comentário ou não precisa? Se você quiser comentar, pode. Se eu tiver a altura, eu comento. Senão, eu passo... Nossa Senhora. Se tiver altura aí, nossa mãe. Vamos lá. Pode ser que eu não consiga penetrar na mensagem. Vamos lá. Questão 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares. Então, além das semelhanças, tem também as afeições particulares. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carente de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes da paixão, das paixões. Vou pedir ajuda dos universitários. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carente de corpo material, ou seja, quando está na espiritualidade, na erraticidade, por que então esse laço não se acha exposto às vicissitudes, aos reveses das paixões? Porque ele então está querendo... o Espírito respondeu que na espiritualidade existe mais fraternidade, não se volta aos reveses como aqui quando a gente é encarnado, não é isso? Exatamente, porque as preocupações do homem encarnado são diferentes das preocupações dos espíritos. Entendeu? Então, é muito mais forte o laço que prende os espíritos uns aos outros quando estão desencarnados. Porque aqui tem muito interesse. Aqui tem muito interesse. Quantas pessoas procuram ser amigas de outro, aí eu boto amigas entre aspas, por interesse? A gente não vê muito isso?
Ah, eu vou colar com aquele cara porque eu posso me dar bem. Já ouviram essa frase? Só eu que ouvi. A gente vê muito disso. Aquela pessoa que quer ascender, às vezes, com fazer conquistas aqui, muitas vezes ela abre mão de boas amizades para se relacionar com pessoas que não são tão boas assim, mas porque ela espera conseguir se dar bem. Entendeu? E é o que ele está falando. A pergunta, além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos afeições particulares, recíprocas, votam-se os espíritos recíprocas, afeições particulares, ele, do mesmo modo que os homens. Aqui a gente simpatiza com um com o outro, da mesma modo que no plano espiritual eles também simpatizam um com os outros. Sendo, porém, que no plano espiritual, esse laço de simpatia que prende os espíritos uns aos outros, ele não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Até porque, eu vou até dar um spoilerzinho aqui, lá você não consegue fingir, entendeu? Porque Aham. você fica desmascarado. Aqui o sujeito põe a máscara. Ri para você e por dentro tá te malhando, te xingando, mas com um sorriso, e muitas vezes a pessoa acredita naquele sorriso. Você, refletindo um pouquinho mais, Rosa, a gente vê que a gente, como encarnado, a gente às vezes mantém as nossas relações não pelo coração, e sim pelo ego, pelo interesse, como você diz. Por exemplo, Mesmo, eu me simpatizo com ele, então eu vou ter um relacionamento. E aquele ali eu não me simpatizo. Então, em vez de você tentar superar as tuas limitações, as dificuldades de relacionamento, você começa a selecionar. Esse eu me relaciono bem, aquele não. Então, esse eu vou ter um sorriso a mais, o outro eu vou me fechar, porque não é a pessoa que me interessou no meu relacionamento. A gente vai restringindo e não coloca um ato de fraternidade nas nossas relações, né? é o que ele fala aqui. Porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões, que é isso aí que você falou, não é? São essas Por vicissitudes. exemplo, eu digo até por mim, eu sou uma pessoa um pouco fechada, eu não sou assim extrovertido, simpático. Tem pessoas que é simpática todo mundo, ah, que cara legal, maneiro. Já no meu caso, eu já sou mais na minha, eu não sou muito de contar piada, de ser extrovertido, de falar. Então, a pessoa mais extrovertida, mais simpática, é mais aceita, ah, ele é maneiro. É isso, Hã? tudo isso vai contribuir para esses laços aqui na Terra, entendeu? Vai afetar de alguma forma as relações aqui na Terra. Já no plano espiritual, isso aí não aparece tanto. Então a pessoa fica mais desnudada, entendeu? Ana Constantino, pega aí a 292. Quem terminar de falar, desliga o microfone, tá, gente? Vamos lá, Aninha. Alimenta o ódio entre si, os espíritos, só entre os espíritos impuros. Há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as disseções. Então, esse, no caso, os homens seriam os encarnados, né? Que eles vão influenciar, né? No caso, eles querem atingir um adversário. Porque, como ele diz aqui, Por isso que a gente tem, pode falar. no caso, a gente tem que ficar muito atento, né? A gente tem que estar sempre orando e vigiando, porque a gente pode também ser usada para eles atingir um desafeto deles encarnado, e você pode ser usada para esses fins, né? Para alimentar o ódio, não é? Na realidade, a gente tem que saber que o ódio, ele
está no coração de qualquer homem inferior, seja encarnado ou desencarnado. Qualquer um que carregue ódio no coração é uma pessoa impura. E todo ser impuro, de certa forma, vai procurar prejudicar o outro. Então, no plano espiritual, tem espíritos que têm ódio, alimentam ódio? Tem. E eles procuram, de alguma forma, influenciar os encarnados que lhes concedem simpatia e atrapalhar a vida de todo mundo. Mas a gente encontra muita gente encarnada que tem ódio e procura seduzir o outro para envolver o outro nas suas artimanhas, né? Então, realmente é uma coisa muito triste. Menezes, lê para a gente a 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra, não compreenderão que era estúpido o ódio que se voltavam mutuamente, e pueril o motivo que eu esperava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente um interesse material o que se inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam, não havendo entre eles antipatia, e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se um dos outros com prazer. Tem uma notinha aí. Sucede como entre dois colegiais que, chegada a idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas distinções infantis e deixam de se mal-querer. Quer dizer, mesmo que esteja já na espiritualidade, esses espíritos eles vão conservar o ressentimento daquilo que eles aprenderam aqui na escola física, de conhecimento, de perdão um com o outro, de ajuda mútua. E isso aí, na espiritualidade, eles vão conservar. E eles vão continuar essa espécie de amizade que eles adquiriram aqui na Terra, tendo deixado de existir as causas de desavenças na vida física. Porque aqui é uma escola, eles aqui vieram e aprenderam. E vão continuar na espiritualidade, levando esses costumes, esse hábito de aprendiz moral, para poder, na próxima vez, quando retornar a lei da física aqui na Terra, quem sabe não pode voltar a ter na mesma família, como pai, como filho, como irmãos, e trabalhar continuamente um com o outro, no progresso da sua moral, do seu amor. É aquele caso, né? Se eles aqui na Terra tiverem um com o outro apenas desavenças, coisa pequena, né? Coisa pequena, eu não vou com a tua cara, você não vai com a minha, tudo bem, fica para lá. Tudo bem. Agora, se eles aqui na Terra têm realmente um ódio terrível no outro, isso já é sinal que eles são espíritos perfeitos. Então, nesse caso, eles irão sim levar para o plano espiritual essa inimizade, porque ele diz aqui, ó, não compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente, pueril o motivo que os inspirava. Aí não era nem ódio, era aquela animosidade, eu não gosto de você, esse cara me deu uma rasteira aqui, sabe? Chegando ao plano espiritual, esses espíritos perceberão que aquilo que os deixava chateados era bobagem. Vale a pena dar continuidade. Agora, se eles eram espíritos que tinham aquele ódio milenar, aquele ódio de família, aquele ódio, isso já mostra a imperfeição deles.
Então, quando chegarem o plano espiritual, eles vão continuar, né, até que eles tenham se purificado, né? Diz aqui, aproxime-se um com o outro com muito prazer. Aí ele diz aqui, ó, se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais. Quer dizer, se foi coisa pequena, eu tive uma briga aqui com ele por causa disso, por causa daquilo, por causa de um carro, por causa de uma casa. Se foi coisa pequena, eles logo esquecerão isso, né? Deixarão para lá, não havendo entre eles antipatia. Porque deixando de existir a causa da desavença, eles vão acabar se aproximando um dos outros. Agora, se é aquela raiva, aquele ódio que eles trazem, às vezes, de outra encarnação, ou por causa de um fato acontecido aqui, que foi assim, muito, muito violento, isso pode não acabar com a morte dos dois. Isso pode ter continuidade no plano espiritual. Vai depender aí da imperfeição deles. Se forem espírito ainda muito ligados às questões materiais, se forem espírito carregando muita coisa, mágoa, ódio dentro de si, aí não vai passar rápido, não. Entendeu? Tudo vai depender do grau evolutivo desses espíritos. Se for só aquela bobagem, coisa pouca, que eu fiquei 2 anos, 3 anos sem falar com alguém, tô com raiva de você, você bateu no meu carro, você pegou dinheiro emprestado comigo e não pagou, sabe esse tipo de coisa? Chegando no plano espiritual, isso se desvai, isso acaba se esvaindo, acabando, porque não tem valor. Agora, se for uma coisa, tipo assim, uma traição violenta, né? Questões passionais, que machucaram muitos espíritos, e se o espírito assim, é bastante inferior, a isso ele pode levar para o plano espiritual, e como ele diz aqui, ó, isso vai conservar nele, vai se conservar nele uma espécie de animosidade, e quando ele fala animosidade aqui, pode ser uma coisa leve, como pode ser uma coisa profunda, como às vezes a gente vê na mesa mediúnica, né, Menezes? Você que é doutrinador, aqueles ódios mortais que eu quero matar, que eu quero acabar com o outro, e isso vai continuar enquanto eles não se purificarem. E quem trabalha na mesa mediúnica sabe que às vezes chegam cada um que, nossa senhora, contando casos que às vezes já é de 3, 4 encarnações no passado. E o cara mesmo assim ainda não esqueceu, né? Agora eu vou pedir para a Márcia. Márcia, lê para a gente a 299. 294. 290. Lembrando, Depois a Inês vai pegar 299. a lembrança dos atos maus que 2 homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia. Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Isso acontece quando não existe uma evolução, né? Eles estão presos ainda muito à matéria, aos sentimentos aqui da Terra. Aí não existe uma simpatia, eles não conseguem se perdoar. Eu vejo assim. Exatamente. É o caso que nós falamos anteriormente, né? Se a coisa for muito braba, né? Vamos dizer assim, se a coisa for muito braba, aí essa lembrança vai levá-los a se afastar um do outro. Ninguém vai querer ficar perto do inimigo terrível, né, gente? Ninguém não. vai querer. Ninguém vai querer ficar perto de um terrível adversário. Então, realmente, essa lembrança os induz a se afastar um do outro. Se são espíritos imperfeitos, se odeiam tanto assim, é claro que eles vão querer ficar afastados um do outro. Inês, 299. 295. Em que sentido se deve entender a palavra metade? De que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos.
a expressão é inexata. Se o espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Então, essa expressão não é correta, né? Se um espírito fosse a metade do outro, como nós já falamos de almas gêmeas, né? Fosse a metade, separados, os dois estariam ambos incompletos, porque eles têm que estar completos, né? Para que eles possam se integrar verdadeiramente, né? Eu vejo desse jeito. Para designar os espíritos simpáticos. Eles podem ser simpáticos, mas com metade eles estão... Essa expressão não está correta, né? Porque no título da questão 291 está assim. Quem voltar a 291 vai ver. O Kardec botou esse título. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Metades eternas. Porque é uma expressão muito usada. Ele é minha metade, né? Minha metade. Ele diz aqui, a expressão é inexata. Porque se o espírito fosse a metade do outro, separados nós estariam ambos incompletos. Eu só me completo se eu estiver com o outro. Nada disso. Então, a gente pode usar a expressão. Você até pode usar o termo, mas não acreditar nisso piamente, porque não existe essa metade eterna, né? Isso aí não existe. Vamos voltar aqui ao livro Nosso Lar. Vamos voltar aqui ao livro Nosso Lar. Diz aqui, aonde nós paramos. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças lacinha. Lacinha é a moça que o Lísias gosta. Esperar tanto. Nosso irmão, que é o André Luiz, ficará em minha companhia. O André Luiz não vai para a pracinha, tá? Só vai Lísias, Polidoro e Estácio. Nosso irmão ficará em minha companhia até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. O André Luiz ainda não está podendo sair, se divertir. Ele ainda está em repouso. Não se incomode por mim, disse André Luiz. Exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou um amável sorriso e respondeu. Não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Porque o André Luiz ficou pensando assim, poxa, a dona Laura também não vai por minha causa. Aí ela disse, não. Eu não poderei compartilhar com Elísios, Polidoro e Estácio das alegrias do campo, porque ainda hoje, porque temos em casa a minha neta, convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Então, a neta dela desencarnou, está convalescendo na casa dela. Por isso que ela também não vai poder sair, porque o André Luiz está pensando que ela não ia sair por causa dele. Ela disse, não, é por causa da minha neta. Saíram todos, Estácio, Polidoro e Lísias, em meio do júbilo geral. A dona da casa, Laura, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Quer dizer, que os 3 rapazes vão em busca do alimento a que nos referimos, que é o lazer, né? Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas. O pábulo é o alimento, o sustento sublime dos corações. Nós já aprendemos isso, né? O amor é o grande alimento. Então, o Estácio, o Polidoro, a Lísia, a Lacinhas, são almas afins, são amigos, comungam dos mesmos ideais. Então, eles vão para lá, para a praça, né? Para o campo da música, para ouvir música, conversar, trocar essas vibrações amorosas que alimentam a alma. Não é como nós falamos anteriormente. Por que, aí a gente faz essa pergunta, né? Os laços afetivos aqui, como disse a dona, acho que foi a dona Laura, né? Por que os laços afetivos são mais belos e mais fortes? Por que lá eles são mais belos e mais fortes? Porque na vida espiritual, a união entre as almas ocorre em consequência das
afinidades, sintonia e objetivos comuns. No entanto, na vida terrena, as relações estão sujeitas aos interesses da matéria. Baseado na primeira questão que o Alberto leu. Então, na vida espiritual, as almas estão unidas pela afinidade. Aí essa afinidade estabelece uma sintonia e os objetivos comuns, né? Tem as pessoas, os espíritos têm as mesmas aspirações. Mas aqui, enquanto encarnado, muitas vezes nossas relações estão sujeitas ao interesse material. Agora, eu vou pedir para cada um, começando com a Denise, ler 2 perguntas, tá? Para cada um, 2 perguntas. Denise, você vai ler a 278 a 279. Depois, eu vou fazer aqui. A Ideína vai pegar 280 a 283. Depois o Alberto, 286, 287. Quem quiser anotar, está anotando. Ana Constantino, 297, 298. Menezes, 300 e 301. Aí Márcia. Márcia, 302, que aí não vai dar para 2. E a Inês, 303. Tá bom? Então, vamos lá. Começa aí com a Denise, 278 e 279. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo desejo de fazerem o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. E agora vem a notinha. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem. Onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado, sem se falarem. Aqui, né, no mundo material, a gente se evita, se aproxima, assim, é mais pela parte exterior, né? Essas diferenças de classes, né? É mais a parte mais egoísta, a parte mais da vaidade, a parte mais Está ligado muito à matéria. Isso, muito ligado à matéria. Mas lá não, lá é parecido com aqui, mas é pelos gostos, pelas afinidades, é coisas assim mais sinceras, mais claras, mais verdadeiras, né? 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. As regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com suas paixões inferiores. Então, o bem, né, consegue segurar, influenciar o acesso dos maus,
né, para que não atrapalhem, né, não perturbar com as suas paixões inferiores. Exatamente. Agora é ideína, 280 e 283. 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Quer dizer, os bons espíritos, eles estão sempre trabalhando em prol daqueles irmãos mais atrasados, no caso, entre aspas, né? Aqueles que têm menos esclarecimentos, porque esses espíritos que estão, que ele diz aqui, entre os bons e maus espíritos, a maioria deles falta esclarecimento. Então, os espíritos bons, eles estão sempre prontos a ajudar aqueles mais necessitados, tanto na espiritualidade quanto aqui no campo nós encarnados, né? Porque quando nós vemos um companheiro, sabemos, a gente assim que tem mais ou menos um entendimento, sabemos que o outro está em dificuldade, o que a gente faz? Estender a mão àquele que precisa, nem que seja conversando, trocando ideias. Eu estou falando isso com uma experiência minha lá no serviço, comigo mesmo. Então, o que eu faço? Eu me trabalho, inclusive no estudo de ontem me ajudou muito, e eu chego lá no dia seguinte, eu procuro me aproximar dessa pessoa, e o que eu faço? Eu converso com essa pessoa, passando para ela, não passando nada, conversando com ela como uma pessoa comum, amiga, companheira. Eu acho que entre os espíritos funciona da mesma maneira, né, os desencarnados, né? Uhum. Eles estão sempre prontos a auxiliar aquele mais necessitado. E 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se um dos outros? Não. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se um dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil a fazê-lo. Quer dizer, esse se tornar invisível é quando existe aquela necessidade para que isso seja feito. Quer dizer, quando eles diz aqui tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo, é com a finalidade de poder ajudar, porque aqueles espíritos bons que estão evoluindo e que sabem que eles podem e devem ajudar aquele mais atrasado, eles até se tornam invisíveis para quê? Porque às vezes não é um momento deles se fazerem ver. Eu acho que seja isso, Rose. Exatamente, né? Como ele diz aqui, não, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Os perfeitos veem tudo, né? Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não constitui regra, porquanto certos espíritos podem muito bem se tornar invisíveis aos outros, se julgarem útil fazer. Eles podem se ver, mas se de repente o espírito decidir, não quero que ele me veja, ele pode se fazer invisível, tá? Nós já estudamos até isso no livro dos médiuns. Ele se envolve uma camada de energia que o outro não pode vê-lo. Logicamente, se o outro for do mesmo nível evolutivo dele. Se for mais superior do que ele, aí não há como se esconder, né? É o detalhe. Nós nunca podemos nos esconder dos superiores. A verdade é essa. Agora, Alberto, 286 e 287. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma
e ali eles vão ver o material. Então, tem um período de adaptação, né? Você desencarna, não vai ter condição de imediatamente, né, poder se relacionar. Você tem um período de adaptação, como no capítulo seguinte do Nosso Lar vai falar sobre a neta, né, de Dona Laura, que está passando por um período de adaptação, porque quando a gente desencarna, a gente ainda sofre muita influência dos sentidos da matéria, né? 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. Então, o justo é esperado, é recebido, e o mal, ele fica numa condição difícil, numa condição vibratória que dificulta até o acolhimento, torna-se quase que sozinho, desprezível. Leu as duas, né? Deixa eu ver aqui, que eu fui ver uma coisa aqui. Você leu as duas, né? Sim, 286 e 287. Entendi aqui. Agora é Ana Constantino. Lê a 297 e 298. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sem dúvida, desde que origine nada de verdadeira simpatia, se porém nasceu principalmente de causa de ordem física, desaparece com a causa. As feições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais do amor próprio, que é o laço fraterno, né? Exatamente. E o laço fraterno que não se rompe. 298. As almas que devam unir-se, então, desde sua origem predestinada a essa união, a cada um de nós tem alguma parte do universo, sua metade, a quem falta a mente, um dia se reunirá? Não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é de todos os espíritos, mas em grau diverso, segundo a categoria que ocupa, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unido. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Muito bem. Agora é Menezes, 300 e 301. Aí depois vai ter a Márcia, 312 e 303. E a Inês vai pegar duas questões que eu botei agora. Inês, anota aí. Você vai pegar a 289 e a 290. Depois da Márcia, tá bom? 289 e 290. Agora é o Menezes, 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva. Já não simpatiza, como Dante, com os que lhe ficaram abaixo. Sempre quando o espírito se eleva ao conhecimento do verdadeiro amor... Dá licença, eu não posso participar mais, porque meu telefone só está com 1%. Tá bom. Tem que desligar, desculpa, tá, minha filha? Não tem problema, não tem problema. Beijo. Vai lá, beijo. Continua. Um beijo. Sempre quando o espírito chega a determinado grau,
ele não tem mais interesse de voltar ao atraso, porque a intenção do espírito é elevar-se. Ele não volta atrás, embora tudo aquilo que foi passado teve um avanço para a caminhada dele. Mas cada vez que ele se eleva, ele procura sempre a se simpatizar mais adiante e não procurar coisas negativas, coisas erradas. E na 301 diz: dois espíritos simpáticos são complementos um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Cada um tem seu programa de vida. Cada espírito é um indivíduo. Cada um tem sua maneira de pensar. Cada um tem seu gosto. Então, não há esse problema de complementar o pensamento do outro. Exatamente. Somos indivíduos. Nós somos indivíduos. E ninguém completa. Somos o cidadão que se complete. Né? Ninguém completa ninguém. Está perfeito. É isso mesmo. Agora é Márcia, 302 e 303. Márcia, está aí? Esqueci de ligar o microfone. Ainda não estamos fazendo nesse nível, Márcia. Desculpa. De ouvir esse microfone. É o pensamento. Vamos lá. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Então, ele quer dizer aqui, cada espírito no seu grau, né? Quando ele fala uniformidade dos conhecimentos adquiridos, tem que ter afinidade de pensamentos, tem que ter afinidade de sentimentos, mas também tem que ter o mesmo grau de conhecimento adquirido, entendeu? Lembra? Entendi. Amáveis, mas espíritas instruídos? Uhum. Então tem que estar no mesmo nível também de conhecimento. Porque você não pode ter espíritos que têm pensamentos e sentimentos similares, mas um é ignorante e o outro está lá nas esferas, não vai rolar. Então é preciso ter unidade de sentimento, de pensamentos, mas também uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Quer dizer, brincando aqui, se queremos permanecer juntos, precisamos estudar juntos, para aprendermos juntos e adquirirmos conhecimentos e ficarmos no mesmo patamar. Entendeu qual é o negócio? É isso aí. Então, como ele diz aqui, ó, na igualdade dos graus de evolução. E os graus de evolução envolvem tudo isso. Pensamentos, sentimentos e a bagagem que o espírito adquire. Né? O conhecimento também. O que caracteriza os espíritos puros, se é que podemos dizer? Eles têm, pelo menos, um mesmo nível, né, de conhecimento, na relação com o pai, no amor. Então, tem que ter uma uniformidade, onde o conhecimento também faz parte. Pega aí a 303. Podem tornar-se, de futuro simpáticos, espíritos que, presentemente, não o são? Todos os serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se, em que se acha tal outro espírito, e ainda mais depressa se dará ao encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal
as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Pode deixar de ser simpático um ao outro dos espíritos que já o sejam, certamente, se um deles for... Não, 303. Ah, tá. Não, só 300. Ele está querendo dizer o seguinte, que, de repente, dois espíritos que hoje não são simpáticos, amanhã poderão ser. Mesmo que um esteja mais elevado que o outro. Um está lá em cima, o outro está aqui embaixo. Eles E o que está lá em cima pode até ajudar o que está embaixo, né, Rose? Está embaixo, se ele correr e o outro, de repente, parar, ele vai pegar ele. É igual vai. Lembra do coelho e da tartaruga? Tartaruga? Sim. Não é? O coelho, a lebre estava lá na frente. Mas aí ela parou, foi tirar o cochilo e veio e passou ela. Pode acontecer. Entendeu? Hoje, dois espíritos estão bem distanciados. Um está bem mais acima e outro aqui. Mas se o que está mais acima começar a entrar no ócio, na preguiça, esse que está aqui poderá alcançá-lo. Poderão se tornar amigos e o que está atrás pode até passar por ele e seguir embora. Isso aí depende de cada um de nós. É isso que ele está querendo. Agora, eu vou ler três questões aqui importantes que eu não tinha relacionado. Quem está copiando, se quiser, acrescenta aí. A 289, 289. Pergunta: nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Então, aquele que desencarna recebe a ajuda e o abraço daqueles familiares que já estão lá no plano espiritual. É uma graça concedida aos bons espíritos, né? O lhe virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado, quer dizer, aquele que cometeu equívocos demais, ele pode permanecer em isolamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes, é uma punição. Então, aquele que se equivocou demais, ao desencarnar, ele pode não receber o auxílio, o abraço dos parentes. E pode, muito pelo contrário, quando ele despertar e olhar ao redor dele, só encontrar aqueles a quem ele feriu, a quem ele magoou. Entendeu? Isso é uma grande punição. Né? Rose. Oi. Então, isso aconteceu na minha família. Eu perdi um irmão com 28 anos. E eu recebi uma carta do plano espiritual dele. Que o desencarne dele foi assim um pouco violento, né? Porque ele estava internado, eu acho que deram uma injeção lá para matar ele. Então ele desencarnou, ele se sentiu totalmente perdido, ele não tinha noção, era tudo assim nebuloso, ele não enxergava direito, ele andava de um lado para o outro, totalmente perdido. E quem acolheu ele foi meu pai, ele conta na carta, quer dizer. Então, um familiar, né? Então, familiar vem ao encontro desses espíritos que estão se esforçando por se melhorar. Agora, aqueles muito equivocados, talvez tenham tristeza, tenham, como diz, surpresas tristes, não é? Esperando ser abraçado por um amigo, poderá estar cercado de adversários, mas a cada um segundo suas obras. Por isso que é importante a gente orar por esses espíritos. Agora, 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Olha que ele usou aí a palavra sempre. Olha que eles dizem. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre. Senão quando puderem caminhar lado a lado.
ou quando se houver igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição, né? Então, depende muito, né? Por exemplo, quer ver um exemplo? Um exemplo bem grosseiro. A mulher morre, ou o marido morre, e o outro se suicida. Ah, não aguento viver com ele. Eu quero ficar com ele, se suicida. Você acha que eles vão ficar juntos? Claro que não. Um morreu de morte natural. O outro não quis permanecer aqui, enfrentando, continuando a enfrentar o dia a dia, resolveu fugir da vida através do suicídio. Um equívoco terrível. Tem um filme, Rose, que fala exatamente sobre isso. Exatamente, né? Amor além da vida. vida. É o amor além da vida. Então, a pessoa se suicida, é igual o filho que morre e o pai ou a mãe se mata. Nós estudamos o Céu e o Inferno, lá no final tem umas comunicações que falam sobre isso. Pai e a mãe que se mata, meu filho morreu, não vou ver se meu filho se mata também para ficar com o filho. Inclusive, tem até uma comunicação que o filho, ele manda uma mensagem para a mãe dizendo para ela, pare com isso, dizer que vai se matar para ficar comigo. Eu sofro, ele do plano já estava sofrendo de tanto ouvir a mãe que está encarnada falar isso. E ele pedindo, não se mate, porque se você fizer isso, nós não ficaremos juntos. Entendeu? Então... Rose, oi. Essa história romântica de Romeu e Julieta é um problema sobre isso, né? Deu muito problema isso. Deu muito problema, né? Então, a gente sabe que não é assim. Tudo vai depender da situação do outro espírito, né? Se o outro espírito pode estar ou não em condição. O normal, né? Que os espíritos possam até estar juntos. Mas tudo vai depender da elevação de um e de outro. Não vê o caso do André Luiz? A mãe veio visitá-lo algumas vezes, mas ele não podia estar onde ela estava, porque havia uma diferença grande de evolução entre ele e ela. Ela vinha visitá-lo, veio umas 2 ou 3 vezes, mas ele não podia estar junto com ela, né? Então ele precisa se elevar para poder estar à altura dela. E isso é bom, porque nos incentiva a procurar melhorar cada vez mais. E para a gente encerrar, vamos pegar a questão 284. 284. A 284, Kardec pergunta assim aos espíritos: como podem os espíritos, não tendo corpo físico, né, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Porque está todo mundo lá no plano espiritual. Ninguém tem culpa. Aqui tem, um é japonês, o outro é negro, outro é branco, outro é louro, outro é baixinho, outro é alto, outro é gordo, outro é magro. Aí a gente se distingue. E lá no plano espiritual? Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Aí eles respondem: comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis um dos outros, como faz o corpo entre os homens. Porque no plano espiritual, o meu corpo de relação, o corpo com que eu vou me relacionar com os outros, é o meu perispírito. Quando eu estou na Terra encarnado, o meu corpo de relação é o corpo físico. É com esse corpo físico que eu vou me relacionar com as pessoas. Mas estando desencarnado, o meu corpo de relação é o meu perispírito. E os perispíritos são diferentes um dos outros, porque nós somos individualidades. Então, um tem uma característica, o outro tem outra característica, não é? Esses são os elementos. É por isso que os espíritos não se confundem no plano espiritual, porque nós temos o nosso perispírito, que carrega as nossas características, e daí nós podemos nos distinguir. Então, eu acredito que com esse estudo de hoje, fechando aqui esse capítulo 18, né, deu para todo mundo compreender bem
essa questão dos espíritos, essa questão das características, essa questão de metades eternas, de alma gêmea, né? E também de como os espíritos se relacionam no plano espiritual. Eu acho que ficou bem claro para a gente essa questão. E nós não vamos ter mais dúvidas em relação a isso. Alguém aí tem alguma uma dúvida, Rose? Oi, pode falar. Eu só conheço um espírito que evoluiu no plano espiritual e parece que não reencarnou, que foi o André Luiz, né? Porque ele tinha uma vida aqui normal, aqui na Terra. Ele era médico, tinha família. E ele evoluiu muito no plano espiritual. Tanto é que tem livros, né, dele, né? Mas ele ainda, Márcia, precisa reencarnar. Emmanuel reencarnou. Ele então, precisa reencarnar ainda. Evolui também no plano espiritual, né? Mas a grande evolução é aqui na Terra. O grande avanço é na Terra. Então, André Luiz ainda precisa se reencarnar. Entendeu? Porque vivencia mesmo o plano da matéria, né, Rose? Oi? Porque vivencia mesmo é o plano da matéria, né? Aqui a matéria é a grande escola. Isso aí. É a grande escola. Então, esses espíritos, muitos deles, ainda necessitam reencarnar, sim. Né? E se não Agora, não quer dizer que eles vão reencarnar para espiar. Entendeu? Uhum. Podem reencarnar um pedido, né? Eu quero passar por uma prova para eu possa evoluir mais ainda. Porque não é talvez não tenha mais necessidade de uma expiação, mas ele pode pedir uma prova onde ele tem algumas dificuldades para alavancar, entendeu? Ou para fazer uma tarefa que for pedida a ele, ou uma tarefa que ele mesmo queira realizar, entendeu? Até então, que eu acredite, não sei, de repente pode até ter ainda alguma coisinha para acertar, mas talvez não seja muita coisa, né? Mas ainda vão reencarnar sim. Alguns desses ainda vão reencarnar, para crescer e aprender um pouco mais. Então, vamos encerrar aqui a nossa reunião. Eu vou pedir para a nossa companheira Ideína fazer... Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Denise, Menezes, tudo ok? Alberto? Então, eu vou pedir aqui para a nossa companheira Ideína fazer a nossa prece de agradecimento. Eu acho que teve mais alguém que saiu aí. Não sei se foi a Denise que saiu, porque diminuiu aqui o número. Vamos lá, Ideína, faz a nossa prece aí. Então, vamos elevar nosso pensamento ao Pai em agradecimento pela grande oportunidade desses esclarecimentos, que possamos, Senhor, botarmos em prática tudo aquilo que aqui temos aprendido. Agradecendo esses amigos de luz que nos fortalecem, que nos amparam, e que sejamos dignos a todos eles que estão sempre prontos para nos auxiliar. E que também, Senhor, possam os amigos desencarnados, nossos companheiros que se encontram no plano espiritual, serem amparados e poderem compreender tudo o que aqui é dito, o que é lido, o que é explicado. E assim, Senhor, Deus Pai da vida, agradecendo a Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves, por tudo o que tem nos trazido. Os agradecemos, pedimos a sua bênção, o seu amparo, e que nós realmente, na segunda-feira, que possamos nos encontrar para mais um estudo. E que amanhã, no estudo, também possamos estarmos todos reunidos. Obrigada por tudo, Senhor. Nos ampare e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.